Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, estamos novamente no ar, através das ondas amigas da emissora da Fraternidade, a emissora que toda a família pode ouvir, para realizarmos mais um culto do Evangelho e, desta vez, contando com a nossa companheira Eni Lima de Menezes, Cleia Nonato, João Carlos Lima de Menezes e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Nós, antes de iniciarmos o programa propriamente dito, o estudo que nós vamos fazer, nós queríamos só relembrar que ontem a União Municipal Espírita de Nilópolis realizou mais um domingo especial, que foi um almoço preparado pela equipe do Centro Espírita Humildes com Jesus, que é uma das casas adeptas ao movimento espírita, e foi muito bom, graças a Deus, muita gente atendeu o nosso pedido, né? E com isso nós poderemos ajudar financeiramente a rádio, mas o importante também é ressaltar o momento de confraternização que nós tivemos. Né? Eu sempre lembro que todo evento espírita deve ter por base a confraternização, o carinho, e a parte financeira é sempre uma consequência. Exatamente. Então, também para aqueles que lá estiveram, nosso muito obrigado. Exato. E tivemos participação de pessoas até de fora de Nilópolis, como o nosso querido amigo Clêmio, que sempre que tem esse evento ele leva o mel que ele produz, né? Na verdade quem produz são as abelhas, mas que ele extrai e doa em benefício da Rádio Rio de Janeiro. Então tivemos lá o melzinho do seu Clêmio, várias pessoas que fizeram artesanato para vender no bazar, né? As comidinhas muito gostosas. Foi muito bom o evento. Então vamos ao programa de hoje, né? Iniciando, como sempre fazemos, com a mensagem inicial. A mensagem é do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A lição de hoje, que é baseada na lição do Evangelho que nós iremos ler posteriormente, é do espírito Hilário Silva e chama-se A Reivindicação. Há muito aspirava Saturnino Peixoto ao interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de certa estrada. Para isso, conversou, estudou, argumentou. Concluiu, por fim, que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam todos da melhor maneira, pela atenção e carinho com que se dedicava à solução dos problemas da extensa região que representava. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu longa carta memorial, minudenciando a reivindicação, e ficou aguardando a resposta. Correram dias, semanas, meses, nenhum aviso. Revoltado, Saturnino começou a exprobrar a conduta política do deputado, que nem sequer lhe respondera à carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando-o acremente, a envolver todos os homens públicos em condenação desabrida. Nada valiam ponderações da companheira, Dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia perdoar e esquecer. Transcorreram 3 anos, até que a solicitação caducou. Saturnino, obrigado a desistir da ideia, guardou, contudo, profundo ressentimento do legislador que terminava o mandato. Certo dia, porém, revolvia os guardados de velha prateleira no escritório quando encontrou, surpreendido, entre livros e papéis relegados à traça, o memorial que escrevera ao deputado dentro de envelope sobrescritado
selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. E assim Jesus, com essa mensagem que já nos chama a atenção sobre os nossos pensamentos, Senhor, que muitas vezes são equivocados, queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, realizando mais esse culto, e permita, Senhor, que as pessoas que estão sintonizadas conosco possam acompanhar também o estudo, refletindo, analisando e recebendo também de Ti, de seus amigos espirituais, as bênçãos que lhe precisam, Senhor. Obrigado por tudo, envolve-nos em Tua paz, envolvendo a todos aqueles que trabalharam em nosso almoço no dia de ontem, principalmente a nossa companheira Sheila, que é uma trabalhadora incansável, Senhor. Que ela possa, Senhor, estar feliz, mesmo cansada, sabemos, mas cumpriu com a sua tarefa. E que também Fernando Reboredo, seu esposo, já no mundo espiritual, possa também, Senhor, estar acompanhando feliz todos esses acontecimentos. E permita que eles mexam, que em teu nome, em nome de todo bem, possamos dar por iniciado o culto do Evangelho no ar neste dia, Senhor. Muita paz, muito amor no coração e que Jesus possa estar presente em todos os lares. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho. O capítulo é o 10 e o item é o 17. E continua falando sobre a indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as, assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai-as nas vossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Vamos ver aqui, é que devemos ser indulgentes com as faltas alheias. Devemos evitar críticas. Sempre devemos nos pôr no lugar do outro. Se acontecesse conosco, como agiríamos, sendo nós a vítima? Certamente ficaríamos ofendidos e não toleraríamos a crítica. Aprendamos a ouvir e calar, só dando palpite se formos solicitados, mas usando sempre da indulgência. Nós podemos até dizer, meus irmãos, para as pessoas, mas nunca apontando o defeito, sempre dando aquelas palavras, né, de coragem, como Jesus fez com Madalena, não é? Quando todos estavam condenando-a, e o que ele fez? Ele perguntou para ela: alguém te condenou? E ela disse não. Então ele falou: vai e não peques mais.
Então é o que nós devemos fazer, não é? Dar ânimo, coragem à pessoa e não ficar apontando. Não, porque você tem que pagar o que você fez. Não é por aí. Devemos sempre de usar com indulgência para com o próximo. Dando continuidade, vamos ler os 2 últimos parágrafos da lição, que é de João, bispo de Bordeaux. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido é esquecimento. Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem, ainda menos, do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincindires neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento e à reparação. Então o que ele está dizendo aqui? Né? Que quando a gente pede perdão a Deus, quando a gente primeiro reconhece uma falta, né? É a primeira coisa importante, a gente reconhecer que errou. E aí, nesse ponto, quando a gente crê em Deus, o que a gente faz? A gente pede perdão. Mas esse perdão não é simplesmente o esquecimento da falta da parte de Deus, né? Porque senão, da mesma forma quando a gente fizesse alguma coisa boa, Deus também iria esquecer. E aí como é que ficaria a lei da causa e efeito, né? Da recompensa pelos nossos bens praticados. Então, quando a gente fala de perdoar as nossas ofensas, como ele diz aqui, é que a gente tenha forças para tomar um outro caminho, que é o caminho da reparação, que é o caminho do bem. Então, quando a gente reconhece que fez o mal, a gente pede a Deus, na verdade, forças para que a gente não cometa de novo aquele mal e que tenha um novo rumo para a nossa vida, né? Então, o arrependimento ele tem que sempre vir acompanhado da reparação. É importante realmente que a gente medite nessas palavras do Espírito comunicante, porque essa é uma questão que, de um modo geral, todos nós ainda caímos, né, nessa armadilha, né, que é fazer mau juízo das pessoas. E nem sempre a nossa verdade em relação àquela pessoa é realmente o que está acontecendo. E mesmo que seja, né, o fato que a conclusão nossa seja verdadeira, mas a gente deve sempre lembrar, se nós hoje, né, estamos procurando não cometer tantos enganos, e nas encarnações passadas. Exato. Então a doutrina espírita vem nos alertar, principalmente ao próprio espírita, cuidado com as acusações, porque às vezes nós, em vidas passadas, fizemos coisa muito pior. Exatamente. E continua aqui o João, bispo de Bordeaux. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente, com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pedirias fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Está falando aqui da realidade de Jesus, né? Esteve visível conosco na terra e hoje visível aos nossos sentimentos, né? Aqueles que o têm como guia e modelo. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas,
elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Mensagem ditada em 1862, na cidade de Bordeaux. Que é bastante atual, não é, João? Fala aqui pra gente do perdão, não simplesmente como esquecimento, né? Quando a gente perdoa outra pessoa, esquecer, mas principalmente ter um bom sentimento para com aquela pessoa, porque, como já foi dito, esquecer é simplesmente da memória, né? Mas perdoar de verdade, querer bem a outra pessoa, é parte do coração. Então que nós possamos olhar essa pessoa que nós sentimos que nos causou algum mal como um irmão, né? Que precisa do nosso apoio também, da nossa caridade e da nossa indulgência, que é o tema da lição. Então, quando vemos essa pessoa como alguém passível de erro, como nós somos, nós temos uma outra percepção dessa pessoa. Não ficamos com raiva, temos essa pessoa como alguém que precisa de nós, tanto como nós precisamos dela. Ainda sobre esse assunto, a indulgência, nós ainda temos uma terceira mensagem, que é de Dufourcé, bispo de Nevers, que foi ditado em Bordeaux, na França. Mas nós não vamos ler a mensagem toda, só ler o finalzinho, porque acho muito importante, que fala sobre a doutrina espírita. E aí nós vamos ver uma coisa interessante, né? É que um bispo, isto é, uma autoridade da Igreja Católica, no mundo espiritual, ele vai falar do espiritismo e falar bem. Então, a gente só quer chamar atenção sobre isso, e que realmente os espíritos puros, mesmo que continuem, né, assim, em ação. Por exemplo, eu acredito que muitos desses bispos, cujas mensagens estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eles continuam talvez trabalhando pelo catolicismo, mas com uma outra visão, que é a universalidade dos ensinos, porque Jesus é o mesmo Jesus do catolicismo, do protestantismo, né, do espiritismo e de outras religiões, até ditas pelo próprio homem, não por Jesus, não cristãs. Né? Então ele diz aqui assim, né? Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele, Deus, uma lei para todas as criaturas. Então a gente vê aí, né, que realmente esse é o lema, né, da própria doutrina espírita, essa bandeira desfaldada por Kardec, de fora da caridade não há salvação, e com isso esse bispo, né, ele nos chama a atenção de que a caridade ela deve não ter fronteiras e acima da ajuda ao próximo nós temos que ter esse amor a Deus, porque com isso nós estaremos realmente seguindo a lei que é a lei maior, a lei natural ou a lei divina. Ele está simplesmente aqui relembrando aquelas palavras de Jesus quando resume todos os mandamentos e os profetas em duas sentenças, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu sempre costumo dizer que, de modo geral, a gente na prática deve inverter a situação, porque fica mais fácil, né? A gente começar a desenvolver o amor nosso, desde que não seja egoísta, né? Seja um amor à vida, né? Amor à saúde nossa. Com isso nós vamos aprender também a amar o próximo e entender no amor ao próximo o verdadeiro Deus. Né? Porque Deus é extremamente um conceito assim que
muita gente fica confundindo, né? Achando que Deus é aquele velho sentado num trono, ainda tem essa ideia antropomórfica de Deus, né? E a natureza realmente de Deus só os espíritos puros conhecem. Mas, como é subjetivo amar a Deus, a gente vai amar primeiro o que está mais próximo para depois chegar até o amor de Deus, que é aquele amor que vai nos impulsionar para frente e para o alto. É o amar a Deus que habita em cada criatura, né? Não só aos seres humanos, mas também aos animais, às plantas, né? Em todas elas tem Deus ali presente. Nada melhor para representar esse amor divino, o título que Jesus utilizou, que foi de Pai, né? Como os Espíritos dizem, né? Que o amor maior que existe na Terra é o amor materno, o amor da mãe pelo filho, né? Também, se a gente for entender Deus como Pai, a gente vai fazer a mesma analogia, né? Isso aí. Então nós vamos ler do livro O Rei Fraterno, que são vários espíritos, né? Porque esse livro ele tem textos em prosa e textos também em versos, né? De autores diversos, a psicografia de Chico Xavier, e temos aqui uma poesia, são quadras, né? De Casimiro Cunha, e ele deu como título Ao Servir. Na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio, agasalho e pão. Ergue a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com discrição, não te comporte a esmo. A chaga dos semelhantes pode estar em ti mesmo. Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho, qual se tivesse nos braços o corpo de teu filhinho. Escuta os velhos da estrada, que por tristes sofrem mais, como se ouvisses pulsando o coração de teus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, e ele é sempre nosso irmão. Somos todos um dos outros, toda a terra é nosso lar. Sê como o raio de sol que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando, toda malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado de fel. Semeia a luz no teu campo, não durmas em teu arado. Seguimos perante Deus, todos juntos, lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueças, cada dia, que é preciso servir sempre, como Jesus serviria. E assim, Jesus, ao encerrarmos o nosso culto, queremos, Senhor, pedir que Tu nos auxilies, Senhor, a vencermos a nós mesmos, a superarmos essa situação em que nós fomos envolvidas, Senhor. Ajuda aqueles que precisam, dá, Senhor, compreensão de que nem sempre agimos como deveríamos, mas Tu sabes, Senhor, do fundo do nosso coração, que nós desejamos o bem de todos e nós queremos, Senhor, que não sejam tão prejudicados assim. Queremos também pedir a proteção e o amparo para todos que ajudaram no nosso almoço em benefício da Rádio Rio de Janeiro, que foi um sucesso, e que possamos também ser ajudados por todos aqueles que realmente, com carinho, nos apoiaram e nos deram atenção. É assim, Senhor, contando com a Tua mão amiga, contando com a Tua proteção, encerramos a nossa prece, te pedindo também pelo espírito dessa criatura, Senhor, que tão cedo partiu, deixando seu filhinho, pequenino ainda, aonde quer que essa alma se encontre, que receba a nossa vibração, amparo e proteção de Deus, e que ela possa, Senhor, ter coragem de enfrentar a saudade do seu filhinho que ficou. E assim, em nome de todo bem, em nome de Deus Todo-Poderoso, e Jesus ampare a todos. Graças a Deus. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.